Os cursos do Comunica Educação tratam de assuntos como marketing, responsabilidade social, comunicação organizacional e gestão de crises. Todas as atividades são certificadas pela equipe do projeto. Professora Rosiane, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Para a gente começar então, professora, uma das premissas do projeto que começou em 2012, é de que o conhecimento é um dos principais ativos de uma empresa, de uma organização. Explica para a gente o que isso significa. Então, hoje a gente tem uma tendência das empresas, ou das organizações em gerais, porque não são só as empresas privadas, mas também as públicas, de valorizarem não só o seu espaço físico, o seu maquinário, os seus processos de produção, mas, sobretudo, as pessoas, a inteligência, o conhecimento que está por trás disso. Se a gente considerar que em grandes empresas elas vão ter, basicamente, acesso às mesmas tecnologias, o que torna o diferencial delas? Qual o diferencial? Entre outros aspectos, são as pessoas que estão lá dentro, Então isso é muito importante hoje, essa valorização das pessoas, dos trabalhadores dentro do ambiente organizacional. E por que é importante, Rô, que profissionais de várias áreas tenham um certo domínio de alguns conceitos básicos da comunicação? A gente não tem organização, a gente não tem empresa sem que existam pessoas interagindo presencialmente ou mesmo que mediadas por tecnologia. E essas pessoas, sobretudo as pessoas funcionários, os empregados que estão dentro da empresa, eles são muito importantes ao formarem a imagem que essa empresa tem. Essa imagem está ligada à percepção que as pessoas têm da empresa, Então veja, a forma como eu me comunico, não só no meu ambiente empresarial, mas fora dele também, eu carrego comigo. Eu sou professora da Unesp, Então, quanto mais consciência eu tiver desse meu papel comunicativo e de como isso impacta a minha vida e também a minha vida enquanto trabalhador e a vida da minha empresa, isso é essencial. Então, essas noções, é claro, ninguém está formando o técnico em comunicação, essa não é a ideia, mas a gente está mostrando para as pessoas que todo mundo se comunica e que quanto mais consciente eu for desse processo comunicativo, melhor para todos. Tem a ver um pouco, Rô, com a questão do comportamento desses funcionários, por exemplo, nas redes sociais? O que a gente tem hoje no cenário, A gente tem tido demissões por justa causa, inclusive, que é uma coisa muito ruim, por pessoas que se manifestam nas suas mídias sociais, Então, veja bem, Júlio, a gente não está se referindo à mídia social da empresa, a gente está se referindo à própria mídia da pessoa, utilizada fora do espaço e fora do horário de trabalho dela. Ainda assim, aquilo que ela diz, e muitas vezes ela não diz sobre a empresa, acredita-se que impacta a imagem dessa empresa. Então as empresas acabam demitindo esses funcionários, demitindo por justa causa, e quando eles acessam a justiça, o ganho de causa tem ido para as empresas. Esse é o cenário. É um cenário triste. É triste para todo mundo. É triste para o trabalhador, mas também para essa empresa, porque ela não quer a rotatividade do seu empregado. Então por isso que a gente trabalha com essa formação. Então, falando um pouquinho dessa formação, vou falar um pouquinho quais são esses cursos, quem que elabora esses conteúdos, são os próprios alunos? Isso, então a gente tenta trabalhar de uma forma que a gente leve informação para a sociedade, porque é o que a universidade pode fazer, para que essa sociedade transforme em conhecimento, mas também a gente não pode esquecer que o principal foco nosso também está ancorado na formação dos alunos, Então a gente tem essas duas perspectivas muito claras. Então os alunos, eles avaliam quais temas a gente acredita que seriam relevantes para essa sociedade, então eles vão atrás de dados, de informações, eles fazem entrevistas, eles gravam áudio, tentam trabalhar com um material bacana, um material atrativo para colocar na página, Então, basicamente, o processo é esse. E veja, não é um processo que a gente busca meramente unilateral. Então, a gente coloca no site e as pessoas que querem vão lá e buscam essa informação. Não. Para que elas tenham o certificado, elas têm que fazer um processo avaliativo, mas, sobretudo, elas têm que interagir com o conteúdo e interagir com outras pessoas. Por isso, a gente convida elas a irem até o Facebook do nosso curso. Porque a gente está falando de comunicação, sim. Então não basta ter a informação para se comunicar, eu preciso usar essa informação num processo de comunicação de fato. Então no Facebook, a gente vai fazer uma mediação. Então, escolha um case e poste. Agora, comente o case postado por alguém. E a gente tem, então, essas pessoas interagindo. Sobre um assunto sério, e mediado então pelos alunos. Normalmente assuntos do próprio interesse delas, ali da rotina. De uma empresa mesmo. Isso. Um dos últimos cursos, um dos mais recentes, é o que fala sobre fake news, as notícias falsas aí que tanto assolam os brasileiros, o mundo em geral, e que causam até a desinformação.
Por que é importante trazer esse assunto para dentro do ambiente das empresas, das organizações? Pois é, né? A gente vive num momento, num contexto de desinformação, né? Então, olha o que a gente tem, o empoderamento das pessoas com acesso à tecnologia para que elas também se tornem emissores. Então, se antes eu era um mero receptor, uma mera audiência, né, de um programa de TV, de rádio, de jornal, é claro, com algum tipo de interação, hoje eu tenho a minha própria mídia e às vezes com um alcance muito grande e eu me torno emissor. Então eu fui empoderado, né? Eu também dou informação, só que agora eu acabo dando informações que não são verdadeiras, eu não penso em questões éticas, eu não penso em questões jurídicas e muitas vezes até não é por má fé, eu só vou reproduzindo coisas que me chegaram, né, sem ter uma noção de se aquilo é verdadeiro ou não. Até porque se a gente for pensar, uma fake news, o que garante o sucesso dela? É claro, ela foi construída de uma forma, né, a trabalhar com o emocional, ela é muito mais atrativa. Quando a gente pode inventar uma ficção, né, ter uma ficção, é muito mais interessante e divertido do que muitas vezes a realidade, né? Sim. Então a gente acaba ficando envolvido por isso e levando essa informação. Isso impactou no processo político, eleitoral, impacta no nosso dia a dia, impacta a organização também. Porque aquilo que me chega pelo corredor, pelo que a gente chama de rádio peão, aquela comunicação, né, a informação que não é oficial, então às vezes eu interpreto, coloco meus valores, né, e acabo difundindo. Isso atrapalha, né? Então é o caso de, numa situação de crise, mas que talvez nem seja tão grave, alguém já fala em demissão, isso gera mal-estar, as pessoas ficam preocupadas e às vezes não chegue nesse ponto e já está todo mundo com uma informação que não se sabe de onde veio, como na brincadeira do telefone sem fio, né? Que a gente fazia quando era criança. É difícil cortar esse processo daí, né? É muito difícil, né? Então a gente tenta, esse curso foi nesse sentido de despertar esse olhar para as pessoas, para que elas se entendam como emissoras responsáveis. Quando eu vou colocar uma informação à disposição de alguém, eu sou responsável por ela. E quando eu vou receber essa informação, eu tenho que ser crítica em relação a ela também. E quem pode participar, Rô, tanto desse curso de fake news quanto dos outros que vocês disponibilizam? E como que funciona essa questão do certificado? Tá, então é aberto, né, para a comunidade, até porque a gente tem feito, em geral, esses cursos eles são online. Tem algumas situações em que a gente vai até a determinados ambientes, né, e não são só empresas, né. Então, por exemplo, a gente teve cursos que a gente foi em escola, né, em escola pública, a gente trabalhou com um aluno, pensando que ele, aluno do ensino médio, que está entrando no mercado de trabalho, né, então a gente já pode trabalhar com essa formação ainda nesse nível, né. Mas, em geral, os cursos são abertos, eles são disponíveis no site da FAAC. A FAAC é a Faculdade de Arquitetura e Artes, né, e Comunicação da Unesp, né? Então eles podem acessar, podem se inscrever, todos gratuitos, né, não tem nenhuma taxa. Eles têm um texto para ler e daí depois eles são convidados a interagir, né, por meio de uma atividade de avaliação e fazendo isso eles recebem um certificado. Muito bacana. Professora Rosiane, mais uma vez agradeço sua presença aqui, obrigado por compartilhar esses conhecimentos e divulgar um pouco do trabalho de vocês. Eu que agradeço, a TV Unesp sempre apoia, né, o nosso trabalho. Muito obrigada.